Oi, gente, meu nome é Juliana. Eu, eu sou irmã da Fernanda, né? E ela pediu para contar o testemunho de como eu quase virei ateia e depois como que eu voltei a acreditar na existência de Deus. Então, começou quando eu entrei para a faculdade, eu tinha 17 anos. Naquela época, a gente ia para a igreja, mas eu não entendia o que eu estava fazendo lá, era muito confuso e eu não tinha o menor interesse, não sabia mesmo o que significava, por que eu tinha que ir à missa aos domingos, né? A gente é de família católica, mas eu não tinha nenhum conhecimento. E nessa época, exatamente quando eu comecei o curso na faculdade, eu fiz letras, né, curso de humanas, o meu pai começou a trabalhar em Angola. E era ele quem levava a gente para a igreja. Era ele quem insistia mais que a gente fosse para a igreja. E ele que dirigia, a gente não ia na paróquia perto da nossa casa, a gente costumava ir em uma outra paróquia, alguns minutos de carro. Então, quando ele começou a trabalhar em Angola, a gente usou isso como desculpa para não ir mais para a missa, né? Ah, não tem como, porque a gente ninguém dirige, né? Minha mãe não dirigia, ninguém dirigia, então assim, não vamos para a igreja porque não tem como. Então nós ficamos muito tempo sem ir à missa, né? Não, eu particularmente não sentia falta porque eu nem sabia por que eu ia. E aí, quando eu comecei esse curso na faculdade, os professores, havia muitos professores ateus, então muitos deles ficavam insistindo nisso de que Deus não existia, de que as pessoas que acreditavam em Deus eram fracas, eram pessoas de mente fraca que precisavam acreditar que um ser superior as amava, e que pessoas inteligentes não precisavam acreditar em Deus. E foi aí que me pegou, porque eu tinha muita vaidade em relação à inteligência, eu tinha notas boas, eu era uma ótima aluna, sempre fui ótima aluna na escola e na faculdade eu não poderia ser diferente. Como que eu vou ser a burra aqui que acredita em Deus, se gente inteligente não acredita em Deus? E essas coisas assim, que parecem ser muito burras, começaram a fazer sentido pra mim, né? E uma das coisas que eu me lembro que foi a mais importante para que eu deixasse de acreditar em Deus foi que um professor falou que Platão inventou Deus. Até hoje eu me lembro dessa frase, né? Porque ele comentou sobre os deuses gregos, que os deuses gregos eram todos errados, cometiam pecados. E Platão, na sua obra, escreveu que se havia um Deus, ele era único, ele não era muitos como os deuses gregos, e ele não errava, ele não cometia pecados, ele era perfeito, blá blá. Então, assim, ele disse que Platão descreveu o que Deus deveria ser, e as pessoas começaram a acreditar em Deus por causa de Platão. E isso pra mim, assim, eu não questionei, eu não tinha o costume de questionar, porque eu tinha acabado de chegar na universidade, eu vim de escola pública, né? Não tinha essa noção de criticar professor, de questionar professor, não tinha. O professor é o detentor do saber para mim, né? Então, ele falou, tá falado. Só que aquilo me incomodava, né? Ao mesmo tempo que eu sentia, nossa, essa é a verdade, como que eu não vi isso? Eu nunca tinha visto isso ainda, nossa, como que eu fui tão burra? Ao mesmo tempo isso me incomodava, eu sentia que não é possível que aquilo que eu acreditei a minha vida inteira estava errado, né? Então, eu fiquei com aquela angústia por muito tempo, nos primeiros 6 meses da faculdade, né? O início do ano ali, até julho, até agosto, por aí. E aí aquilo foi crescendo, assim, aquela dúvida dentro de mim. E ao mesmo tempo me incomodava, eu me sentia triste por duvidar. Mas eu queria que se Deus existisse, eu queria que Ele me mostrasse que Ele existia, né? Eu não queria duvidar. Não era, não era bom pra mim, eu não me sentia bem, apesar dessa falsa sensação que eles dizem que você tem de ser livre. Você é livre, né? Você acredita
no que você quiser. Eu não sentia essa liberdade. E os professores, eles falavam sobre isso, diziam que é porque a gente cresceu preso, então a gente acredita que a prisão é o lugar certo, mas que quando a gente for verdadeiramente livre, a gente vai, né, abrir a mente. Não me senti bem, em momento algum, de dúvida em Deus, não me senti bem, não me senti livre das amarras do cristianismo, não, de forma alguma, eu me sentia muito mal. Não contava pra ninguém porque eu não queria. A Fernanda rezava muito, eu não queria que ela duvidasse. Eu achava que isso fazia bem pra ela, rezar. Por mais que talvez Deus não existisse, pra ela era bom. Então eu queria que ela continuasse, então eu não queria colocar dúvida na cabeça dela. Eu não falava pra minha mãe, pra minha avó, pro meu pai, porque eles iam ficar decepcionados comigo, né? Todo mundo católico. Então eu ficava calada. Mas era uma coisa que eu precisava discutir. E às vezes se eu tivesse me aberto com alguém teria me explicado e aberto a minha mente, né? Pra verdade. Como foi depois que eu comecei a falar sobre isso, né? Até eu criar coragem de falar sobre isso. Então, um dia, eu estava assistindo um documentário. Eu cheguei da faculdade, me lembro até hoje. Eu cheguei, peguei o meu prato e fui almoçar na frente da televisão. E estava passando um documentário no History Channel, que era sobre os milagres de Fátima. E a televisão estava ligada, estava passando, eu sentei e estava ali assistindo. E é claro, assim, que todo católico diz que sabe tudo sobre Fátima. Eu conheço, já ouvi falar, Nossa Senhora de Fátima, sei. Mas eu era desses assim. Nossa Senhora de Fátima, sei. Que era Nossa Senhora, né, a mãe de Jesus, que apareceu em Fátima. Isso eu sabia. Mas o que ela falou, o que aconteceu, essas coisas eu não sabia. Então o documentário contava as coisas, os milagres que aconteceram que não tem explicação, o milagre do sol, as coisas que as crianças diziam que iam acontecer, que as crianças que falaram, não, a gente vai morrer e tal, logo. Coisas assim, que não tinha como eles saberem. E aquilo me convenceu, pronto, era tudo que eu precisava, que eu já estava aberta, né, a ser convencida por Deus. E pronto, ali naquele momento, enquanto eu estava almoçando, eu pensei, é isso, Deus existe, não tem como, não existe explicação para essas coisas nesse documentário se isso não for verdade, se Deus não for de verdade, né? Como que explica? Não tem como. Eu não vou, né, contar tudo que eu vi no documentário, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas foi isso. Aí, a partir desse momento, então, ok, Deus existe. Mas eu não fazia nada sobre isso. Aí a minha madrinha, ela estava frequentando uma paróquia, né, a Paróquia Sagrada Família, em Goiânia. Isso foi em 2009. E ela convidou a gente, nossa, tem 10 anos quase. Ela convidou a gente para ir para essa paróquia com ela. Muito diferente do que eu já tinha visto, porque todas as igrejas que eu ia antes eram tradicionais, sim. Tradicionais e muito paradas, né? Muito... Não daquela forma solene e boa, mas daquela forma que até o padre parece que não queria estar ali. E na Sagrada Família era o contrário. Era muita alegria, muita música, muito diferente. Eu assustei no primeiro dia, não queria voltar mais. Mas o padre falava muita verdade. O que ele falava tinha muita verdade. Era um padre rígido, mas que transmitia muita verdade. E eu queria aprender aquilo que ele estava falando. Então eu continuei indo. Né? Apesar de me sentir estranha ali, eu continuei indo. E foi muito bom, porque o padre, muito rígido, mas muito cuidadoso também em ensinar o que a gente precisava saber. Então, tinham exposições do Santíssimo, e ele não simplesmente expunha o Santíssimo. Até aquela época, até aquele momento, eu não sabia o que era a exposição do Santíssimo. Tá, vocês pegam um pedaço de pão e expõem, não entendo. Eu não entendia. E ali foi que eu entendi, né? E o padre falava pra gente, esse é Jesus que está sentado aqui no trono dele, e vocês estão aqui de frente ao rei, né? Então mostrem respeito. E a forma como ele falava foi muito importante para mim. E desde então, né, 10 anos atrás, eu nunca mais tive dúvida quanto à existência de Deus. A Fernanda também pediu para eu falar sobre uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu acho que eu tenho muitas histórias interessantes assim para contar, então talvez
Eu posso dar uma resumida em todas aqui, porque senão eu vou ter que fazer um vídeo de 15 minutos para cada uma. A história que a Fernanda pediu para eu falar foi de uma vez que eu cheguei de um retiro. A gente morava, isso era eu tinha por volta de uns 20 anos. Então já tinha uns 19, 20 anos, eram por volta de uns 2, 3 anos que eu tinha começado a ir mesmo para a igreja, né? Então eu tinha participado de um retiro e a gente tinha mudado da casa dos fundos, do quintal, para a casa da frente. Só que a gente estava em fase de mudança, então assim, tinha algumas coisas nossas na casa do fundo, que eram as coisas que a gente mais usava, computador e tal, porque ainda não tinha conexão com a internet na casa da frente. E na casa da frente estava só as camas, então basicamente a gente só dormia na casa da frente. Mas a casa dos fundos a gente usava para as outras coisas todas. Então eu cheguei desse retiro muito empolgada, muito feliz. O retiro tinha sido maravilhoso, melhor retiro, assim, um dos melhores retiros que eu já fiz na vida. Muito empolgada, fui contar pra todo mundo, né, que estavam lá no fundo. Fui contar pra minha avó, pra minha mãe, pra Fernanda. Muito empolgada. E aí, quando eu terminei de contar, eu falei, vou dormir. Isso já era domingo à noite. E fui assim, tranquila. Eu não estava com medo de nada, eu não estava assustada com nada, não tinha falado nada assustador com ela. Eu estava bem tranquila, bem feliz, muito feliz. Eu cheguei lá pra dormir. Essa casa morava antes, né, alguns parentes nossos. E eu tinha uma... Não era um medo, mas era uma espécie de medo, assim, de um dos quartos que tinha na casa, que depois se tornou o quarto da Fernanda. Inclusive, os vídeos mais antigos dela agora no canal são nesse quarto. E eu tinha muito medo daquele quarto. Eu sentia uma presença muito ruim naquele quarto. Eu tinha a impressão que se eu ficasse ali eu estava sendo observada. Então, na divisão dos quartos, eu escolhi o outro, né? Eu não queria ficar naquele. E a Fernanda achava tranquilo ficar lá, então pra ela não foi um problema. Mas então eu fui pro meu quarto, né? Que era um outro quarto que não me dava medo. E eu me sentei na cama. Eu rezei, né? Sentada na cama. E quando eu terminei, eu senti que vinha correndo em minha direção, na direção do corredor que levava pro outro quarto. Eu senti que vinha correndo na minha direção alguma coisa ruim. E me deu um medo que eu não ouvi nada, eu não vi nada, mas era como se eu tivesse visto, porque o medo que eu senti era muita certeza de que tinha alguém ali. E eu então me cobri, né, com a coberta, deitei na cama e me cobri com a coberta, né, aquela estratégia de todo mundo que tá com medo, né, se eu me cobrir ninguém me vê. Eu me cobri com a coberta e eu senti que essa coisa que veio correndo estava em cima de mim, como se tivesse pulado em cima de mim, e estava uma distância assim do meu rosto. E ficava, mas meu rosto coberto, e estava como se fosse rosnando no meu rosto. Ficava... E era pesado, eu sentia que eu não conseguia respirar muito bem, porque eu estava deitada, eu sentia um peso aqui, mas não encostava. É muito difícil de explicar, porque não era físico. Eu não senti, não vi, não ouvi nada, mas era como se eu tivesse um outro sentido, né? Que não é a visão, que não é o tato. E aí, enquanto eu senti isso, morrendo de medo, né? Eu tava suando de medo, eu comecei a chamar pelo meu anjo da guarda e eu pedi pro meu anjo da guarda me ajudar. Isso tudo dentro da minha cabeça, eu não falei nada em voz alta. E aí o meu anjo da guarda me dizia que não tinha como. Ele não conseguia, ele não podia fazer nada. E eu peguei e comecei a chamar por São Miguel, né? Pensei, um anjo mais forte, né? E era como se São Miguel estivesse ali me olhando e também não fazia nada, mas me disse, chama por Nossa Senhora. Então eu chamei. O anjo me disse, né? E quando eu digo me disse, é assim, dentro da minha cabeça, eu não ouvi nada. Reza uma Ave Maria. Eu rezei. E continuava. Reza outra, reza outra. No final da terceira Ave Maria, quando eu disse amém, foi como se aquilo fosse tirado com a mão. Então eu consegui levantar, tirei a coberta, olhei em volta, não tinha nada. Eu tenho certeza que eu não estava dormindo, porque eu estava sentada na cama rezando, eu não estava dormindo ainda, eu tinha acabado de chegar lá, nem estava com sono. A luz estava acesa, estava tudo, né, normal, não estava dormindo. E depois disso,
eu dormi tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Sem medo nenhum, tranquilamente. Nada. Como se. Como se aquilo tivesse sido um sonho. Ou até menos, porque às vezes um sonho até assusta a gente. Nesse caso, eu dormi tranquila. No dia seguinte, eu tava no meu computador, e a Fernanda tava no computador dela, e ela tava ouvindo a rádio Reset, né? A rádio da irmã que canta, esqueci o nome dela agora. E ela, Kelly Patrícia, irmã Kelly Patrícia. E na rádio, eles estavam fazendo uma entrevista com o baterista do Cerimônia. E ele contando, antes dele ser católico, né, contando o que aconteceu com ele, que ele era usuário de drogas e tal. E ele via demônios do lado dele na cama. Ele via um demônio em forma de cachorro em cima dele. Ele descreveu exatamente o que ele sentia, que era igual ao que eu senti. E ele disse que ele via essas coisas, ele via anjos, ele via... E eu não me lembro muito bem desse detalhe, não sei se foi um anjo que mandou ele rezar, ou se foi ele que começou a rezar por conta própria. Ele rezou 3 Ave Marias e no final da terceira, no Amém, todas aquelas coisas desapareceram. E a Fernanda estava ouvindo essa rádio, e eu estava lá no meu computador, eu ouvi aquela história, e isso eu já tinha contado para ela na manhã, né? Já tinha contado para ela quando eu acordei, o que tinha acontecido. E ela, enquanto ela ouvia aquela história, eu olhei assim para ela e falei... E ela ficou assim, mas isso é exatamente o que aconteceu com você também? Então isso pra mim foi uma prova mesmo, né? De que aquilo tudo não tinha sido ilusão da minha cabeça. Porque eu tenho uma tendência de ser muito racional. Eu quero racionalizar tudo, eu quero entender tudo de forma lógica. E aí, quando eu faço isso, às vezes até o maior dos milagres, eu consigo achar uma lógica para aquilo. E isso acaba abalando um pouco a minha fé. Então, nesse caso, eu acho que foi uma prova, assim. Tá vendo? Isso que aconteceu com você foi realmente obra de um anjo, não foi coisa da sua cabeça. E assim, eu tenho outras histórias, né? Muitas outras histórias. Talvez eu possa gravar outro vídeo depois, não sei, porque esse já tá muito longo, né? Gravar outro vídeo depois, mas tem história que eu vi o olho de Jesus na hóstia. Tem história que eu ouvi a Fernanda rezando no quarto dela, mas ela não estava rezando. Eu ouvi vozes vindo daquele quarto. Enfim, né? Tem muita coisa que já aconteceu comigo. Mas então é isso, né? Dessa vez a Fernanda pediu para eu contar essas 2 histórias. Então, como eu deixei de ser ateia, ou nunca fui ateia mesmo, assim, mas como que eu tive certeza, né, da existência de Deus e essa experiência que eu tive com algo em cima de mim, enquanto eu estava indo dormir. Mas então é isso. Então, tchau e obrigado por me ouvirem. Eu lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar, né, quando eu estava gravando o vídeo. Quando o professor falou que Platão inventou Deus, aquilo ficou na minha cabeça. E agora tem uns 4 anos, ou 3 anos, eu estava conversando com o meu marido, né, na época a gente namorava, e aí eu falei pra ele dessa questão. E ele falou, mas Platão veio depois dos judeus. E aí ele pesquisou, né, de que ano que era Platão, e ele viu que Platão era depois de Cristo. Não, depois dos judeus, não depois de Cristo, antes de Cristo, mas depois dos judeus. Os judeus já existiam quando Platão falou aquilo. Então já existiam pessoas que acreditavam em um Deus único. Ele não foi o inventor daquilo, né? Ele simplesmente disse que realmente, se existia um Deus, ele era assim, ele era um filósofo, né? O cara ficava pensando sobre as coisas. Então era mentira do meu professor, né? Não eram todos politeístas, até Platão dizer que Deus era o único Deus. Já haviam pessoas monoteístas.